Salve galera, estamos de volta para o nosso terceiro bloco e agora eu vou encerrar com vocês essa parte de infiltração de agentes, dando um exemplo para vocês e trazendo uma problemática doutrinária sobre aquele indivíduo infiltrado em uma organização criminosa que venha praticar infrações penais dentro da própria organização, que venha praticar infrações penais a mando do líder da organização criminosa ou de qualquer outro indivíduo que integre essa organização. Nesse caso, esse policial infiltrado, ele vai responder pela prática dos crimes ou não vai? Pessoal, nós temos duas correntes doutrinárias lecionando nesse sentido. A primeira corrente doutrinária, ela diz respeito a uma excludente de culpabilidade. Por quê? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O policial infiltrado dentro de uma organização criminosa que está na iminência de ser descoberto, por exemplo, há suspeitas de que aquele indivíduo se trata de um policial infiltrado. Ele simplesmente em um dia, junto com o líder da organização criminosa e demais integrantes, o líder o coloca sobre uma situação em que ele necessita praticar determinada conduta obrigado por ordem do líder da organização criminosa. Ou seja, o indivíduo líder da organização ordena que aquele policial infiltrado execute determinada pessoa na sua frente. E aí o que acontece? Nesse momento, se nós lembrarmos da aula de penal geral, quando eu falei sobre a culpabilidade, nós vamos lembrar que nós temos dentro da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, nesse meu exemplo, o indivíduo que recebe uma ordem do líder da organização criminosa para executar determinada vítima na sua frente, naquele momento é inexigível dele conduta diversa. Nesse caso, nós estaríamos diante de uma excludente de culpabilidade, porque nós não teríamos como exigir dele conduta diversa naquele momento. Essa é a corrente majoritária da doutrina. Agora, nós temos a outra vertente doutrinária que leciona no sentido de que, naquele mesmo exemplo que eu estou dando, o policial deveria frustrar a ordem do líder da organização criminosa e colocar abaixo a investigação e aí colocar em risco até a sua própria vida, o que eu acho que, não salvo o melhor juízo, não é o melhor entendimento. E também, claro, quero deixar bem transparente para vocês outra questão. Se o indivíduo, se valendo da condição de agente infiltrado, pratica crimes propositalmente, ele responde por esses crimes? Pessoal, é óbvio que sim. Se o indivíduo, por exemplo, um agente infiltrado, ele tem um desafeto e, valendo-se dessa condição de agente infiltrado no seio de uma organização criminosa, ele resolve matar esse seu desafeto, ele vai responder pela prática desse homicídio. Nesse caso, ele vai responder pelo homicídio sem sombra de dúvida. Tá? Então, só para deixar bem claro, para deixar bem transparente essa questão da infiltração de agentes, a gente encerra esse meio de obtenção de prova. Agora eu vou para os exercícios com vocês para que a gente possa fixar todo o entendimento e todos os ensinamentos do primeiro e do segundo bloco. Vamos para o que interessa. Então, olha só, galera, primeira questão do nosso bloco aqui de questões, prova da Polícia Civil do Espírito Santo, 2019. Olha só, vamos lá. O que diz a questão? O legislador brasileiro adotou a partir de 2013 o termo organizações criminosas para tratar do tema tão falado na mídia e na sociedade das atividades reconhecidas como crime organizado. Por ensejar para alguns uma maior complexidade de aplicação de recursos e pessoas, de uma logística própria que passaria despercebida ou pelo menos dificultaria os meios cotidianos de investigação e apuração de responsabilidade, a Lei 12.850, para além de trazer a definição objetiva de organização criminosa, traz também regras específicas para o procedimento. Uma delas, disposta no capítulo 3, se dá no âmbito da investigação e dos meios de obtenção de prova. Olha aí, ó. Sobre esses temas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Em nenhuma fase da persecução penal será afastado o sigilo financeiro, bancário e fiscal. Pessoal, essa aqui está equivocada. Por quê? O sigilo bancário, financeiro e fiscal, ele pode ser em qualquer fase da persecução criminal dentro da organização criminosa. Letra B. Em qualquer fase da persecução penal será permitido, sem prejuízo de outros, já previstos em lei, a colaboração premiada como meio de obtenção de prova. A princípio está correta, vamos ver. Letra C. Apenas o recebimento da denúncia, apenas após o recebimento da denúncia será permitido, sem prejuízo, a colaboração premiada como meio de obtenção de prova. Não, pessoal, ela pode ser feita lá na investigação preliminar. Essa está equivocada, então eu já vou deixar a letra B marcada aqui, porque a princípio é nosso gabarito. Após o recebimento da denúncia, essas duas aqui já estão equivocadas. Em qualquer fase da persecução penal será permitido, sem prejuízo de outros já previstos em lei, a prisão preventiva como meio de obtenção de prova? Não, pessoal, prisão preventiva como meio de obtenção de prova não. Isso aqui é um argumento que vem sendo levantado pelo Supremo sobre a utilização de prisão preventiva como meio de tortura, pessoal, que na verdade é totalmente equivocado ter o raciocínio a partir disso, usar uma prisão provisória como meio de tortura.
para obter confissões ou colaborações. Isso é totalmente fora dos padrões da lei de organização criminosa e do sistema judiciário brasileiro. O STF, nesse sentido, está amplamente equivocado. Vamos lá. Questão número 2. Sobre a colaboração premiada, é correto afirmar que apenas o Ministério Público, como órgão titular da ação penal, está legitimado a promover o acordo? Não, pessoal. O delegado de polícia também está legitimado a promover o acordo. Aqui eu vou dar uma curiosidade para vocês. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para que os delegados de polícia não pudessem formular os acordos de colaboração premiada, mas o STF julgou improcedente essa ADI e hoje é amplamente pacífico e foi dado entendimento constitucional por artigo 4º, parágrafo 4º da Lei de Organização Criminosa, permitindo ao delegado de polícia também participar dos acordos de colaboração premiada. Letra B, o juiz participará das negociações realizadas? Não, pessoal, artigo 4º, parágrafo 6º, o juiz não vai participar. O juiz poderá homologar o acordo ou recusá-lo, caso não atenda aos requisitos legais, mas não poderá adequá-lo ao caso concreto? Errado. Falei para vocês que ele vai poder adequar ao caso concreto, sim. Tá? Pratica crime o colaborador que imputar falsamente, sob pretexto de colaboração, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente? Sim, pessoal, isso aqui é um crime próprio da lei de organização criminosa, tá? Rescindindo o acordo, as provas colhidas de terceiros não poderão ser introduzidas no processo. Tá equivocado essa aqui, pessoal, tá? Então, nosso segundo gabarito é a letra D, tá? Vamos lá. Número 3. A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, dentre outras disposições, definiu a organização criminosa e dispôs sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e procedimento criminal. A seu respeito, é correto afirmar que tanto aquele que promove a organização criminosa, quanto que, de qualquer forma, embaraça a investigação, olha lá o artigo 2º, inciso 2º, na infração penal que envolva a organização criminosa, serão apenados com pena de reclusão de 3 a 8 anos, procedimento comum ordinário e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais, e aqui o concurso material. Aparentemente, esse é o nosso gabarito, vamos ver as outras. Por expressa disposição legal, não existirá organização criminosa tipificada voltada a obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de contravenções penais. Não, pessoal, expressa previsão legal, não. Por quê? Porque no que diz respeito à expressa previsão legal, a lei é categórica ao falar em infração penal. E quando a gente está falando em infração penal, leia-se crime e contravenção. Se houver a participação de criança ou adolescente na organização ou associação, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3. Não, pessoal, não é majorante, é agravante. Tá? Quando a medida se fizer necessária a investigação ou a instrução processual, se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento em emprego ou função sem remuneração? Não, pessoal, sem prejuízo da remuneração. Isso que eu falei para vocês. Letra E. Ao tratar da colaboração premiada em seu artigo 4º, a lei restringe expressamente a concessão do perdão judicial à hipótese de localização de eventual vítima? Não, pessoal. O prêmio ele vai ficar adstrito à eficácia da colaboração, é claro, a personalidade e todos os outros requisitos que eu falei para vocês anteriormente e também aos resultados que possam advir dessa colaboração, que são resultados alternativos e não cumulativos. E não necessariamente preciso de um resultado específico para a concessão de determinado prêmio. Vamos seguir. Número 4. Se a colaboração premiada prevista na Lei 12.850 for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida de 1/3. Não, pessoal, isso aqui já está equivocado. A pena é reduzida pela metade. Ou será admitida a progressão do regime, ainda que ausentes requisitos objetivos. Aqui está certo, mas aqui está errado. Aí mantém o requisito subjetivo. Então, o nosso gabarito aqui é errado. Tá? 5. Assinale a opção correta. A respeito do crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850 de 2013. Para que se configure o referido crime, tem de se comprovar a ocorrência de associação estável e permanente de 3 ou mais pessoas para a prática criminosa. Não, 3 ou mais pessoas, a gente está falando da associação criminosa 288 do CP. Essa está errada. B. Constitui circunstância elementar desse delito a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 ou que sejam de caráter transnacional. A princípio, esse é o nosso gabarito, pessoal. Vamos lá. Letra C. A estruturação organizada e ordenada de pessoas com a necessária divisão formal de tarefas entre elas é circunstância elementar objetiva do crime em apreço. Não, galera, não é circunstância elementar objetiva. Letra D. A prática de pelo menos um ato executório das infrações penais para as quais o agente se tenha organizado constitui condição para a consumação do referido delito? Também não. Letra E.
Ao agente que exercer o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente a execução, será aplicada a causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Não é causa de aumento de pena, pessoal, e sim agravante. Número 6. Delegado da PF instaurou inquérito policial federal para apurar o crime cometido contra órgão público federal. Diligências constataram um sofisticado esquema de organização criminosa criada com a intenção de fraudar programa de responsabilidade decente público. Com base nessas informações e com relação à prática de crime por organização criminosa, julgue o item seguinte. A fim de dar celeridade às investigações e em face da gravidade da situação investigada, é possível a infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação. Até aqui tudo certo. Independente de prévia autorização judicial? Não, pessoal, necessita da autorização judicial. Essa aqui está errada. Lembram que eu falei para vocês sobre a infiltração de agentes? Foi o nosso último conteúdo do segundo bloco. Manifestação ou representação do delegado de polícia. Representação, vou deixar aqui, ó. Representação do delegado ou requerimento do MP mais decisão judicial, tá? E aí, daqui para cá, a não ser que tenha sido requerido pelo membro do MP. Aí vai ser dado vista ao próprio delegado de polícia e aí depois ao juiz de direito para que decida acerca da diligência, tá? Vamos seguir. Número 7. Delegado da Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar crime cometido contra órgão público federal. Diligências constataram um sofisticado esquema de organização criminosa criada com a intenção de fraudar programa de responsabilidade decente público. Com base nessas informações e com relação à prática de crime por organização criminosa, julgue o item seguinte. Se algum dos indiciados no âmbito desse inquérito apresentar elementos que justifiquem a celebração de acordo de colaboração premiada e se a situação permitir a concessão do benefício a esse indiciado, o próprio delegado que estiver à frente da investigação poderá celebrar diretamente o acordo, devendo submetê-lo à homologação judicial. Perfeito, pessoal. Corretíssimo. Tá? Número 8. Vamos seguir. Nos termos da Lei 12.850 de 2013, a ação controlada consiste em retardar a intervenção policial, falei para você sobre o flagrante retardado, ou administrativa, relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Acerca desse instituto, verifica-se que no início da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Não, no início da diligência não, é no fim da diligência que vai ter o auto circunstanciado. Letra B. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. A princípio, esse é o nosso gabarito, pessoal. Vamos seguir. Letra C. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e à defesa técnica, como forma de garantir o êxito das investigações. Olha aqui, pessoal. Lembram onde é que está o erro aqui, ó? Até o encerramento da diligência, tudo certo. O acesso aos autos será restrito ao juiz ou ao Ministério Público. A defesa técnica? Não, pessoal. Mais uma vez eu vou deixar claro para vocês aqui sobre a questão do contraditório diferido. E aqui, pessoal, não se aplica a súmula vinculante número 14 do Supremo, que eu já cansei de falar para vocês em aulas passadas. Essa súmula tem que estar na ponta da língua, pessoal, tá? Letra D. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao Ministério Público que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao juiz competente. Pessoal, o Ministério Público ele não vai estabelecer limites. Quem estabelece os limites da infiltração de agentes, da intervenção, da intervenção policial aqui pela ação controlada, é o juiz de direito, pessoal, e não o membro do Ministério Público. Tá? Letra E. Se envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa poderá ocorrer sem a cooperação? Não, pessoal. Deve ter a cooperação.
Falei para vocês no bloco passado. Deve ter a cooperação das autoridades ou dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga ou extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Então, essa aqui também está equivocada, tá? Vamos seguir. Questão número 9 de 2018. FUMARC, Polícia Civil de Minas Gerais, pessoal, delegado de polícia substituto. Olha só. Sobre a ação controlada, de novo, é correto afirmar. Letra A. A intervenção policial ou administrativa poderá ser postergada sem que exista prévia comunicação ao juízo competente? Não, pessoal. Expliquei para vocês, vou reiterar mais uma vez, há necessidade de comunicação ao juiz competente para que o juiz fixe os limites da ação controlada. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que nós temos as disposições dos artigos 301 a 310 do CPB, 310, que falam a respeito da prisão em flagrante, e o policial ele tem o dever de prender em flagrante os indivíduos pela prática de infrações penais, tá? Então, necessariamente, nós precisamos ter a autorização e a comunicação ao juiz para que ele fixe os limites dessa ação controlada. Letra B. Consiste na imediata intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada no âmbito de organização criminosa ou a esta vinculada. Imediata intervenção? Não, pessoal. Não é uma imediata intervenção. É um retardamento da imediata intervenção. É um retardamento da intervenção. Letra C. Mesmo que envolva a transposição de fronteiras, não haverá necessidade. Olha só, repetindo a questão anteriormente. É necessário, pessoal, a cooperação. Necessária a cooperação. Letra D. Poderá ter seus limites definidos pelo juiz competente. Na verdade, não deveria ser um poderá. É o nosso gabarito. Aqui deveria ser um deverá ter seus limites definidos pelo juiz competente. Aí sim nós estaríamos com a questão efetivamente correta. Mas aqui não deixa de estar correta o poderá. Mas numa melhor redação nós deveríamos ter aqui o deverá como a palavra escrita aqui na nossa questão, na letra D aqui, tá, pessoal? Galera, se efetivamente vocês tiverem alguma dúvida a respeito da lei de organização criminosa, sobre a definição de organização criminosa, sobre o crime de organização criminosa, sobre os meios de obtenção de prova que eu expliquei para vocês, sobre o acordo de colaboração premiada, sobre a infiltração de agentes, sobre a ação controlada, que são institutos que caem muito frequentemente nas provas de concurso, vocês podem me mandar no meu Instagram, podem me mandar no meu Facebook ou podem deixar nos comentários desse vídeo aqui embaixo. Assistam todas as aulas do nosso canal, fiquem inteirados pelo conteúdo, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Mostrem para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Meus queridos, fiquem com Deus, um bom estudo para vocês, um abraço e até a próxima. Valeu!